Olá, queridos colegas, né? Estamos aqui para mais um vídeo de comentários do livro A Reforma Íntima Começa no Berço, de Américo Marques Canhoto. E hoje nós vamos comentar sobre a página 82 até a página 85, que fala sobre as dicas de solução para os problemas apontados nas crianças, né? Então, cada ser humano no universo é único, né? E na infância, as características de personalidade são mais facilmente destacadas, mas nem todas, né? Então, e muitas vezes elas se encontram misturadas. Por exemplo, a pessoa, você não sabe se a criança reage de certa forma por medo ou por ansiedade, por impaciência ou porque ela é intolerante, por insegurança ou por agressividade e etc, né? O- a coisa mais simples de perceber é a agressividade, que é um impulso primário. E quanto mais rápido a gente perceber, mais fácil a gente tem de contornar, né? De, a gente tem para começar a corrigir, né, esse processo. Pois à medida que ela convive com o adulto, ela aprende a camuflar essas tendências, né? Porque o adulto vai mostrando que a sociedade não gosta, né, de certas tendências, né, de certos impulsos, emoções e sentimentos. E anotar é básico, apesar de que muitas pessoas não gostam de anotar, né? Mas, como dizia o nosso amigo, o doutor Elias Barbosa, tenha sempre um caderninho, porque às vezes é mais fácil escrever uma coisa que você não sabe comentar, né? E às vezes, na hora que a gente vai comentar, a gente não mede as palavras e causa aquela explosão, né? E se a gente escrever primeiro, na hora que a gente for comentar, já está bem mais suave. O estrago vai ser menor. Então, tanto as palavras e os exemplos podem ajudar ou atrapalhar, porque palavras ditas na hora errada e com a entonação errada prejudicam. E seguidos de exemplos que às vezes não são dados a contento, né? Se eu falo para o meu filho que ele tem que agir com a verdade, e aí ele me pega, por exemplo, eu fiz uma coisa, chegou uma colega e eu não quis dizer, eu falo que eu fiz outra. Então ele está me pegando na mentira. Eu não estou sendo verdadeira. Então isso não tá batendo com o que eu estou ensinando. E a gente não presta atenção, mas as crianças são muito observadoras, principalmente nesse ponto, né? Porque a gente Né? vai, como se diz assim, no automático, né? Vai, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E a criança presta atenção, só que ela acaba pegando pai e mãe nesse momento que acontece da gente falhar. Exatamente. E quanto a, assim, o hábito de anotar, eu acho que a grande maioria não anota. E quando anota, esquece de rever depois. É. E assim na educação, nós já tivemos uma fase de fazer colagem das atividades dos alunos no decorrer do ano. Então, a gente abria e via o quanto ele tinha crescido no decorrer do ano. Isso é muito gratificante. Então, a gente pode também fazer esse tipo de colagem de recadinhos, né? Até esses dias eu encontrei dentro de um livro um recadinho que eu e Marcelo escrevemos para a mamãe,
num Dia das Mães de 1900, ela vai bolinha. Eu não sabia que eu tinha escrito aquilo, mas foi tão bom saber que eu e o Marcelo escrevemos, sabe? Então, às vezes, essas coisas, resgatar, né, esse carinho, resgatar coisas boas também, porque a gente, quando criança, a gente não faz só coisas ruins, né? A gente não tá aqui na Terra só para ser repreendido. A gente aprende muitas coisas boas também, porque a gente também já vem com uma carga boa e outra ruim. A gente traz duas sacolas e elas convivem entre si. Bom, as oportunidades são valiosas, né? Então, é preciso vigiar de forma contínua e cuidadosa para que as oportunidades naturais de educação do espírito não sejam desperdiçadas uma atrás da outra, pois a forma como elas são aproveitadas determina a resolução, a persistência, fixação do problema de personalidade que o espírito já trouxe. Então, a educação pode resolver, manter o sujeito na mesma ou agravar o problema. Então, muitas vezes, a pessoa até comenta que o filho, nossa senhora, o Antônio, por exemplo, ele sempre faz isso dessa maneira. Não adianta a gente intervir. Olha que gracinha, ele só faz assim. É o jeitinho dele. Que bonitinho, né? Tanto que vai sofrer na vida, nessa, na outra. E então, dependendo do jeito que a gente educa o filho, a gente pode fazer ele amadurecer, crescer, desenvolver-se. Ou pode fazer ele manter na mesma. Ou pode estipular o lado da preguiça, o lado da mentira, o lado pernicioso dele. Então, nem todos nós nascemos com a didática de Jesus no coração, né? Por isso que a gente precisa tanto estudar, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, uma tribo não tem o estudo que a gente tem, mas eles têm uma sabedoria muito maior que a nossa, porque eles passam de pais para filhos a sabedoria dos antigos, né? E como a colega já me falou, né, que valores não mudam, mudam situações. Então, os valores continuam os mesmos. E a gente vê que nessas tribos mais distantes, eles têm uma relação de ética muito importante, uma relação de respeito com a natureza, respeito com o ser humano. E às vezes a gente não vê isso na sociedade dita civilizada, né, que a gente vive. Então vamos ver sobre a correção. Corrigir é simples, diz o livro. Então, quando a gente vai estar na companhia de algum filho, a gente tem a gente tem a missão de ajudar no seu crescimento, né? E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, vai levando a vida, né? Deixar a vida te levar, vida leva eu. Mas às vezes a gente está servindo não de ferramenta, mas de escândalo para o defeito do outro. A gente fica reforçando o defeito do outro. E
tem um tipo de vídeo que está circulando que eu estou achando bem importante. É a regra dos 5 minutos. Você já assistiu, Ilse? Não Então, sei. se eu vou falar para uma pessoa, por exemplo, que ela está com. A gente tá comendo junto, ela está com sujeira no rosto. Ela pode mudar isso em 5 minutos? Não, está com sujeira no rosto. Se eu falar que ela está com o rosto sujo, ela pode mudar do rosto sujo, passar para limpo em 5 minutos? Em 1 minutinho. Ah, então eu posso falar para ela. Se ela tiver com uma sujeira no dente, eu posso falar para ela? Porque ela pode limpar-se, né? Cuidar desse problema. Agora, se eu falar assim, você está gorda, ela pode ficar magra em 5 minutos? Então não fala nada. Ô, mas você está velha, hein? Ela pode rejuvenescer em 5 minutos? Com certeza não. Não. Então também não fala nada. Então a gente deve se abster de falar das coisas que não podem mudar, né? Ô, menino, mas você é chato, hein? Ela vai largar de ser chata em 5 minutos? Não. Então aí eu tenho que saber quais as estratégias que eu tenho que agir com ela para que ela não continue chata. Eu tenho que promover atividades em que ela participe e se sinta importante. E verifique que tem pessoas que têm dificuldade e que ela pode auxiliar essas pessoas. Tem que agir de uma forma de estimular, né? É Não de. estimular, não É, rechaçar, né, aquele isso, defeito. Então, outra coisa também, né, que quem é muito apressado, a gente pode deixar ele sempre para ser o último a ser atendido. Ele vai aprender a ter paciência. O glutão, a gente reserva para ele o menor pedaço. O agressivo, é bom a gente pôr ele para trabalhar junto de pessoas mais fortes que ele. Que aí ele vai ter medo de bater nos outros, que vai apanhar, né? Ele vai se educando. E aquele que sempre diz a verdade, sempre diz a mentira. Então é melhor a gente ir desmascarando essas mentiras para que ele fique constrangido na hora que for checar as mentiras, né? E quando ele fala uma verdade, mesmo que ele tenha consequências, vai ser consequências bem mais suaves do que quando ele fala mentira. E a gente deve ter muito cuidado também, eh, evitando aquela técnica de pôr panos quentes. Você já viu aquele grupo de pessoas que cada uma vai falar melhor do que seu filho? Que meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ah, mas meu filho faz isso, faz aquilo. Às vezes nem faz, né? Mas a gente sabe, a criança sabe que os pais estão idolatrando elas. Então, ela está servindo, às vezes ela sente um prazer mórbido, né? Quando vê essas coisas acontecendo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não mostrar coisas que a criança não é, né? Que é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que estimular ela, que ela é capaz de ser muito valorosa, ter muito sucesso. Mas hoje ela está ainda incapaz. Então ela tem que percorrer um caminho bem grande, mas que eu vou sempre estar lhe apoiando.
E tomara a gente não estar, né, no, funcionando como achando que a gente é um remédio para corrigir o outro. Porque se a gente achar que a gente é um remédio para corrigir o outro, a gente é que está precisando de reforma íntima. E no livro diz, né? Como o Mestre Jesus já dizia, é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem venham os escândalos, né? Que depois, além de ter que nos reformarmos, a gente tem que passar por um processo de cura, né? E esse processo de cura, às vezes, é um pouco doloroso para quem não se aceita imperfeito. E estimular a mentira, né? Porque às vezes a mentira dói, a verdade dói, né? E a mentira alivia. Então, a gente tem que ser honesto com tudo e Com com a tudo, gente mesmo. exatamente. Então, é possível criar situações para solucionar problemas. É, todos nós estamos invariavelmente na Terra para progredirmos, né? Sem exceção. Então, a gente não tem como fugir do progresso. Tapar o sol com a peneira, enfiar a cabeça na terra como um avestruz, nunca funcionou e nem vai funcionar. Então, vamos imaginar uma criança dependente, grudada na mãe. Muitas vezes esses espíritos funcionam numa relação obsessiva como simbiose, parasitismo e até vampirismo um do outro. A criança que se recusa a ir sozinha para qualquer lugar. Então, os pais não devem perder a oportunidade de enviá-la inicialmente a lugares prazerosos, juntos com outras crianças ou até parentes, né? Até que ela modifique essa relação dela com a simbiose, né? Com medo de ficar sozinha. E muitas vezes o problema nem é maior da criança, e sim na mãe que é muito possessiva e controladora. E no pai é mais raro. Eu lembro, né, quando criança, tinha uns 12 anos, minha mãe não ligava para marcar consulta para mim. Eu é que tinha que marcar. E eu achava aquilo tão chato, mas eu marcava, né? E me ajudou muito a enfrentar o mundo, a enfrentar as relações com as pessoas do mundo. E isso eu fiz com a Isabelle também. Ela não gostava de marcar nada. Hoje ela marca tudo. Marca o pai dela, marca para ela, o que precisar. Então ela já sabe falar com os outros. E outra coisa, né? Nossos pais não nos prenderam em casa quando a gente terminou o terceiro ano do ensino médio, né? Deixou a gente sair de casa. E tem pais que quer que os filhos fiquem debaixo das asas para a gente vigiar se estão fazendo as tarefas, os amigos que eles têm, etc, né? Não põe confiança na relação. Isso é muito pernicioso, porque como a gente não confia na pessoa, ela vai se tornar uma pessoa é, uma pessoa insegura, né? Ela não vai sentir é, segurança para agir sozinha ou para escolher sua própria caminhada, né? De ter o direito de ter o livre-arbítrio que Deus nos proporcionou.
É, naquele outro exemplo em que as crianças são checadas se elas estão mentindo, até que demonstre estar em parceria com a verdade, né? A gente acha que existe fases da mentira na infância, mas não existe. Então, eu pude perceber um filho que mentia mais do que o outro. Então, com um eu tive que ficar testando a verdade até encontrar, até desmascarar ele, até que passou. Então, achei que fosse a fase da mentira, mas não era, porque a minha outra filha, com a mesma idade, eu não passei por esse problema. Então, quer dizer que os espíritos têm problemas diferentes, eles têm vidas diferentes, né? Nem gêmeos têm a mesma, traz a mesma carga evolutiva. E aí, Elza? Isso é cada um, né? Então, pai e mãe têm a missão de identificar as diferenças e saber dar educação igual, né? Uhum. O que pode e o que não pode. E aquilo que você observar nos filhos, você vai corrigindo, né? Separadamente. E a gente não pode iludir que é fácil. Uhum. A Não é. gente tem que ser persistente. E essa missão de pai e mãe, ela é maravilhosa. O meu filho, enquanto estava aqui, o físico, né? Ele me desafiou muito. E era um aprendizado dos É, dois. Hoje, acredito que ele tenha evoluído pelo tempo que ele ficou, porque ele não precisou ficar mais. E que foi para mim uma escola ser mãe do Henrique. eu me sinto em uma escola ser mãe dos meus dois filhos, porque a gente aprende demais com os filhos. E eles nos desafiam muito. A Sim, gente tem que ter a humildade de saber que eles sabem muito mais que a gente em certos determinados assuntos, que são mais da competência da juventude, né? Que a gente está ficando para trás se a gente não acompanhá-los. Quem fala no quesito de tecnologia, nem se fala isso, né? Eles já verdade. nascem teclando e a gente nasceu tateando. Cada um com a sua bagagem. É, isso mesmo. Então, no próximo encontro, a gente já vai para as considerações finais do autor e gratidão, Eus. Gratidão a todos que assistiram também ao nosso vídeo. Muito Fiquem na obrigada. paz Que de assim seja. Deus. Gratidão. Tchau. Tchau.